Conforme prometi no vídeo anterior, neste vídeo vou falar sobre amortizações e reintegrações, caso não tenhas assistido. O vídeo anterior, na qual falei do imposto industrial, é só clicar no card que aparece aqui em cima. Olha, eu deixei também o link aqui na descrição, tá? Vai para lá, assista. É o seguinte, ao se constituir uma empresa, normalmente os sócios utilizam capitais próprios e, em outros casos, capitais alheios para se financiar. Estes fundos servem para adquirir os imobilizados da empresa, tais como computadores, secretários, cadeiras, softwares de faturação, armários, serve ainda para o pagamento da renda ou a construção de imóvel, bem como a compra de mercadorias ou de insumos para a prestação de qualquer serviço. Como se pode observar, o valor que são gastos na compra de mercadorias e insumos podem facilmente ser recuperados com a venda das mercadorias ou a prestação dos serviços. Ao passo que o valor gasto na aquisição dos imobilizados da empresa, por não serem destinados à venda, entendem-se não ser recuperáveis. Só que, à medida que o tempo for passando e os bens sendo usados, elas perdem valor. Por exemplo, um bem que foi adquirido há 2 anos atrás a 200 mil kwanzas, hoje poderá custar a metade do valor. Se o investimento inicial feito em compras imobilizadas foi de 1 milhão de kwanzas, a data atual poderá reduzir para 800 mil ou menos ainda. Como recuperar a perda de valor que os imobilizados estão sujeitos? É sobre amortizações que eu vou falar neste vídeo. Então, achou esse tema interessante? Boa! Como o vídeo é de graça, aproveita, exerça aqui a gratidão, dando um like. Deste modo o YouTube vai entender que este vídeo é importante e vai sugerir para várias outras pessoas. E, para continuares recebendo notificações de vídeo desta natureza, inscreva-se no canal clicando naquele botãozinho vermelho. Já clicou? Boa! Ativa também o sininho das notificações, assim receberás uma notificação todas as vezes que eu publicar um vídeo novo. Sem mais, o meu nome é Miguel Diniz, vamos ao vídeo. Tendo a questão feita antes da vinheta em como recuperar a perda de valor que os imobilizados estão sujeitos, bem, a única forma é amortizá-los, quer dizer, reconhecer como custo do exercício aquela perda. Fala-se tanto sobre amortizações, mas afinal de contas, o que é isso, amortização? É o seguinte, entende-se por amortização a perda de valor, a depreciação, a desvalorização a que se encontram sujeitos as imobilizações, quer seja corpóreas ou incorpóreas, em função do uso, do tempo e também do progresso tecnológico. Eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada. Mas embora o Plano Geral de Contabilidade angolano, o famoso PGC, só faz referência ao termo amortização para traduzir a ideia de depreciação à questão sujeita às imobilizações, é entendida como certa a ideia de que a reintegração é a depreciação sofrida pelo imobilizado corpóreo, ou seja, aqueles bens tangíveis, palpáveis. Amortizações é a depreciação sofrida pelo imobilizado incorpóreo, bens intangíveis. Ao passo que eles estão o esgotamento para significar a perda de valores que os terrenos naturais estão sujeitos. Por exemplo, o petróleo, o gás, o carvão, a pedra e por aí em diante. Eu quero com isso dizer que os terrenos não são amortizáveis, exceto aqueles destinados à exploração. Sabes, né? Pois é. Quanto ao método de cálculo, importa referir que o cálculo das amortizações do exercício deve fazer-se pelo método das cotas constantes, ou linha reta, e eu já explico melhor isso. É o seguinte, este método consiste em repartir equitativamente o valor de aquisição, quer dizer, o custo de aquisição do imobilizado, exercício a exercício, durante o seu período de vida útil. Só uma nota, entende-se aqui por valor de aquisição, o valor de compra, o valor de fabrico ou de construção, acrescido de todas as despesas necessárias para colocar o bem patrimonial em condições de utilização. Deu para entender? Eu não entendi o que ele falou. A fórmula para determinar a cota constante da amortização vai ser QI vai ser igual a V sobre N. Pode-se ainda utilizar a seguinte forma. QI vai ser igual a V sobre DX. Mas Miguel, eu não entendi nada. QI, V, TX, será aqueles pratos? Por favor, explique melhor isso porque fiquei sem entender. Calma, eu já explico melhor. É o seguinte, QI vai corresponder à cota de amortização. V vai corresponder ao valor de aquisição. N vai ser os anos de vida útil do bem. E
TX corresponde aqui à taxa de amortização do bem, tá? Então, TX não tem nada a ver com aqueles prazos. Das fórmulas que acabei de apresentar, elas servem para calcular a depreciação anual. E se pretendermos calcular a depreciação mensal ou por duodécimo, devemos simplesmente dividir por 12. Ou seja, pega aquelas fórmulas que eu citei, divide por 12, que assunto resolvido fácil assim, não é? Como não existe nada melhor que um exemplo, vamos a isso. Vamos aqui supor que a empresa Jovens Divisão adquiriu uma viatura no valor de 6 milhões de kwanzas, e prevendo aqui uma vida útil de 3 anos. Usando a fórmula que eu apresentei, nós teremos a cota de amortização vai ser igual a 6 milhões sobre 3, portanto, os 3 anos. Cota de amortização será igual a 2 milhões de kwanzas. Isso quer dizer que, durante os 3 anos de vida útil, a empresa Jovens Divisão poderá considerar como custo 2 milhões para cada ano, ou melhor, para cada exercício. Através de um mapa de amortização, pode-se espelhar a depreciação sofrida pelo veículo durante os seus anos de vida útil. Conforme se observa neste mapa, nós temos os anos de vida útil, 2020, 2021 e o ano de 2022. 6 milhões é o valor de aquisição. A taxa é de 33,33%. A cota de amortização é de 2 milhões. A amortização acumulada será igual à amortização do ano corrente mais a amortização dos anos anteriores. Ao passo que o valor contabilístico será igual ao valor de aquisição menos a amortização acumulada. Quando os bens do ativo imobilizado estiverem em regime de elaboração intensiva, isto é, sujeito a um desgaste mais rápido que o normal, poderá aumentar a taxa de amortização em 25% se a elaboração for em 2 turnos e 50% se a elaboração for contínua, ou seja, trabalha todos os dias 24 sobre 24 horas. Vamos supor que a empresa Jovens Divisão adquiriu um gerador no valor de 2 milhões, sendo que o mesmo encontra-se em elaboração contínua. Contabilisticamente, teremos a cota de amortização vai ser aqui igual a 2 milhões sobre 4. A cota de amortização vai ser igual a 500 mil kwanzas. Sobre a cota de amortização obtida, nós devemos adicionar 50%. Logo, nós teremos 500 mil kwanzas mais 50%. Será igual a 750 mil kwanzas, ou seja, adicionou-se mais 250 mil kwanzas por encontrar-se em elaboração contínua. Eu referi que o método de cálculo das amortizações a ser utilizado é o das cotas constantes, mas é permitido que as empresas utilizem qualquer outro método, desde que aprovado pela AGT. Estes outros métodos poderá ser, por exemplo, o método das cotas degressivas ou ainda o método das unidades de produção. Com algum detalhe eu voltarei a falar deste método, só precisas estar ligado aqui neste canal, tá? Bom, para terminar este vídeo eu vou falar de mais 2 pontos. Primeiro, sobre alguns regimes especiais de reintegração e amortização, e o segundo sobre as reintegrações e amortizações não aceites fiscalmente. Começo a falar sobre alguns regimes especiais de reintegrações e amortização. Dizer que todos aqueles bens e demais elementos amortizáveis adquiridos em estado de uso, as amortizações devem ser calculadas com base à vida útil restante, em outras palavras, o período de utilidade esperado. Ou seja, se o bem tem a vida útil de 4 anos e já foi usado 2 anos, deverá ser amortizado apenas os 2 anos restantes. Está claro, não é? Todos aqueles bens amortizáveis cujo custo individualizado não exceda 30 mil kwanzas pode ser totalmente amortizado no exercício em que entram em funcionamento. Como não podia deixar de ser, nem todas as reintegrações e amortizações são aceitas fiscalmente. A seguir, eu vou mencionar algumas delas. Não são aceitas fiscalmente as amortizações e reintegrações que não são contabilizados como custo ou perdas no exercício a que respeitam. Em outros termos, se o bem deve ser amortizado em 4 anos, sendo que no primeiro ano não se considerou o custo com amortização, não pode este custo ser reconhecido nos anos seguintes. Está claro? Não são ainda aceitas as amortizações que excedam as taxas e períodos de vida útil. Ou seja, se são 4 anos, não pode ser amortizado em 5 ou 6. E se a taxa for 33,33%, não pode a empresa utilizar uma taxa superior a esta, sob pena daquela diferença ser acrescido ao lucro tributável. As amortizações que sejam calculadas sobre o valor do terreno, conforme eu já referi anteriormente, os terrenos não são amortizáveis, excepto os de exploração. Não são aceitas amortizações calculadas sobre viaturas ligeiras
inteiras de passageiros ou mistas que sejam calculadas sobre a parte do custo que exceda 20 milhões de kwanzas, exceto se as tais viaturas estiverem afetas à exploração de serviços públicos de transporte ou se destinam a serem alugadas no exercício normal da empresa. Para terminar, não são ainda aceitas amortizações pela aquisição de bens sujeitos a registros dos quais a empresa não possua sequer a respectiva declaração de venda que seja possível identificar o transmitente original. Ou seja, tem que ter a fatura para se determinar quem é que está a vender, não é? Pois olha, eu fico por aqui. Sobre amortizações não é tudo, eu ainda voltarei a falar deste assunto, só que numa vertente bem mais contabilística. Para continuar recebendo vídeos desta natureza, inscreva-se no canal clicando naquele botãozinho vermelho, tá? Ativa também o sininho das notificações, assim receberás uma notificação todas as vezes que eu publicar um vídeo novo. Dê um like no vídeo e partilhe com outras pessoas, sabes por quê? Porque uma das coisas mais bonitas que existe é partilhar conhecimento. Sem mais, o meu nome é Miguel Diniz e eu espero poder contar consigo no próximo vídeo. Tamo juntos!